Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem, tá? Então, hoje nós vamos terminar o nosso módulo com o último assunto de matemática, tá? O módulo do primeiro bimestre. Então, hoje nós vamos estudar gráficos. O que seriam gráficos? Gráficos são tentativas de expressar simultaneamente dados ou valores através de números, tá? E também existem vários tipos de gráficos. Gráficos de barras, gráficos com círculos, gráficos de linhas, e nós vamos ver cada um deles no nosso livro. E também vamos estudar pictograma. O que seria? São desenhos representados através de símbolos, tá? E que nós vamos entender quando nós vamos ver aqui que a tia vai mostrar. Aqui, gráficos de barra. No livro de vocês veio o mapa do Brasil apresentando as ferrovias. Isso aqui, ó, as ferrovias. Compare a extensão de malhas ferrovias brasileiras com a de outros países no gráfico de coluna. Então, veio um gráfico de colunas para a gente fazer uma comparação. Essa comparação ela vai trazer as colunas de cada estado, tá? De cada país, na representação de transportes de cargas nas ferrovias, tá? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, sendo a coluna maior do que todos, do que a China, do que a Rússia e do que o Brasil, então ela está em primeiro lugar, né? Vamos ver a extensão da malha da ferrovia em quilômetros. Os Estados Unidos, ele tem 293.564. A China, 124.000. A Rússia, 87.157. O Brasil, 29.849. Então, o Brasil, em relação aos Estados Unidos, ele é menor, né? Ele não se compara nem a China e nem a Rússia, porque ele é o menor de todos. Aqui tem um gráfico de colunas. Este gráfico está registrado o resultado de uma pesquisa realizada com funcionários de uma empresa sobre a regularidade da prática de atividades físicas. Então, aqui nós vamos ver na horizontal as semanas que as pessoas praticam esporte, atividades físicas, e na vertical nós vamos ver a quantidade de funcionários. O verde vai representar os homens dessa empresa e o rosa vai representar as mulheres. Então, se a gente seguir a linha do código para a gente entender que aqui, ó, as colunas, elas mostram que em nenhuma 12 pessoas não compareceram a fazer as atividades físicas. Aqui, ó, nem homens e nem mulheres. Em uma semana apareceu 2 homens. Em 2 semanas apareceram 10 homens e 12 mulheres. Na terceira semana compareceu 24 homens e o rosa 30 mulheres. Na quarta semana, que são 4 semanas que eu quero dizer, já diminuiu o percentual. E com 5 semanas também. Então, aqui, nós olhamos para esse gráfico de colunas. Nós vamos responder as questões A, B, C e D. Representa as informações desse gráfico na tabela a seguir. Número de vezes por semana, que nós vamos olhar aqui, né? E homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, da primeira semana, vamos supor, não veio ninguém. Então, homens e mulheres, vocês vão escrever aqui. Uma semana apareceu 2 homens e mulheres nada. 2 semanas apareceram, né, 10 homens e 12 mulheres. Então, vocês vão escrever a quantidade, tá? De pessoas que praticam atividades físicas. E aqui na B, quantidade de homens que fazem atividades físicas 3 vezes por semana
vocês têm que vir para o gráfico de colunas e responder as questões que estão aqui. Vamos lá. Aqui, o pictograma. Todos os anos, em comemoração ao aniversário da fundação da cidade, o prefeito organiza um passeio ciclístico. Nós sabemos que pictograma são símbolos que vai representar uma ideia, tá? Então, aqui ele trouxe as bicicletas. A bicicleta é um símbolo. E esse símbolo está representando 180 pessoas inscritas para esse passeio ciclístico, tá? Então, vamos lá ver como foi que ele fez. Então, em 2017, a gente vê a quantidade e nós vamos ver o cálculo como ele fez. Para a construção desse pictograma, foi escolhida uma figura para representar a quantidade de ciclistas. A figura escolhida foi a bicicleta. A quantidade da bicicleta representa as inscrições, que são 180, metade dessas inscrições são 90, tá? E analisando as informações apresentadas, vimos que em 2017 ele fez uma multiplicação de 6 vezes 180, mais 180 dividido por 2. Então, isso já é uma expressãozinha numérica. E acabou que ele deu o resultado, tá? Mais abaixo, veio o seguinte, veio uma atividade. Observe o pictograma a seguir a quantidade de capacetes para ciclista vendida em uma loja. Então, ao todo, ele deu já o percentual de 18 capacetes, né? Aí ele diz, em qual mês foi vendido maior quantidade de capacetes? Vocês vão contar e vão colocar lá. E em setembro, quanto eles venderam? Né? Vocês vão lá. E depois lá tem pedindo para vocês fazerem uma multiplicação, que vocês vão multiplicar esse 18 por algum número lá que estão pedindo, tá? Então, vamos prestar atenção e fazer lá a atividade. Gráficos de linhas. Os gráficos de linhas, aqui ele está representando uma escola que fez matrículas, né? E ela conseguiu fazer um gráfico de quantos alunos vieram para ser matriculado nessa escola. Então, vamos ver na escola a quantidade de alunos, ó, na vertical. E na horizontal, a quantidade de anos de alunos matriculados. Vamos lá. Em 2014, 300 alunos se matricularam. Em 2015, ó, 350. Aqui em 2017, ó, ele já passou de 450. Porque aqui, se você olhar direitinho o gráfico, ele conta 50, depois 50 mais 50, 100, vai subindo. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Então, aqui foi o maior número que ela, em 2017, que a escola teve em relação à quantidade de matrículas feitas por aluno, né? Em 2018, ela já teve uma baixa, ela voltou a ter 450. Então, significa que aqui a quantidade de alunos diminuiu. Vamos lá. Na tabela a seguir, estão registradas a quantidade de visitantes que o museu recebeu entre os anos de 2014 e 2018. Então, vocês vão ver, quase igual esse que a gente viu sobre a escola, vocês vão responder a quantidade de visitantes do museu se está na análise com um X, as opções que mostram o gráfico em que as informações da tabela estão corretamente representadas. Então, vocês vão ver lá e vão marcar um X, qual é a melhor opção, tá? E aqui, atividades, na página, nossos conteúdos vão da página 59 a 74. Elas são atividades de 3 questões, 2 questões, dependendo lá. E vocês vão só observar os gráficos para responder, tá? Eu espero que vocês tenham uma boa atividade. E tem uma atividade também na página, deixa eu mostrar, na página
que vocês podem fazer com a mamãe em casa, porque nós não vamos nos encontrar. Então, tem uma das páginas que pede para você fazer com o seu colega. Mas nós não estamos juntos, você faz em casa com alguém de casa, certo? Então, boa atividade para vocês.